Oi gente, aqui é a Jade do Estante Sorrisos e hoje eu tô aqui para comentar com vocês as minhas leituras de março e abril. Nesses 2 meses eu li 8 coisas, então eu li alguns romances, eu li quadrinhos, eu li mangás e eu tô aqui para comentar com vocês o que eu achei de cada um. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no meu canal, não se esqueça de clicar em curtir, deixar o seu comentário aqui embaixo e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Então vamos começar a falar desses livros. Alguns deles parece que já faz 1000 anos que eu li, porque esses 2 últimos meses foram bem conturbados, como todo mundo deve estar sentindo por aí, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Mas eu li coisas bastante legais e que eu gostei muito. A minha primeira leitura de março foi um livro, um e-book, eu li um e-book, chamado Rádio Silêncio. Ele é da mesma autora do Heartstopper, que é um dos quadrinhos que eu mais amo, que eu comentei no meu vídeo de leituras de janeiro e fevereiro. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda e quer ver o que eu achei desse quadrinho, clica no card aqui em cima. Mas Rádio Silêncio se passa no mesmo universo de Heartstopper. Todos os livros da Alice Oseman se passam no mesmo universo, mas ele vai contar a história da Frances. Ela é uma menina super estudiosa, super dedicada na escola, que tá no último ano, que ela tem que decidir o que ela vai fazer da vida dela, qual vai ser a carreira que ela vai seguir, para qual universidade ela vai, mas ela tem uma paixão secreta, que é fazer fanart. Ela faz fanart de um podcast que ela ama, que é mais ou menos no mesmo formato de Welcome to Night Vale, se você já ouviu falar. É um tipo de podcast que tem uma história, que tem vários personagens, que tem uma narrativa, não são só pessoas comentando um assunto. E ela sempre deixa isso em segredo, ela nunca comenta com ninguém. Eu acho que a única pessoa que sabe sobre isso no começo da história é a mãe dela, que inclusive é uma mãe incrível. Eu amei o relacionamento dela com a mãe dela. E a partir disso, ela é notada pelo criador do podcast e é chamada para fazer a arte oficial do podcast, e ela se vê muito dividida. Será que ela pode fazer isso? Será que ela deve? Será que isso não vai tirar ela do caminho convencional e o caminho certo que ela deve seguir? Então, eu amei esse livro, ele toca em muitos assuntos que eu achei muito pertinentes. Eu consegui me identificar muito com a Frances e com os outros personagens do livro, todos os anseios deles, do que é certo a fazer, do que é uma carreira de verdade. E será que as coisas que você gosta, que estão fora desse convencionalismo, podem te fazer feliz e serem mais do que um hobby, serem mais do que uma coisa que você mantém fora do seu trabalho convencional, digamos assim? Vai falar também sobre depressão, vai falar sobre sexualidade. É um livro incrível, eu acho que todo mundo deveria ler. Só tem algumas coisinhas mais pro final, que não é que eu não tenha gostado do conflito final, mas eu acho que o jeito que foi feito ficou um pouquinho dramático demais em alguns momentos. Mas eu ainda amei e eu recomendo demais esse livro. Depois de Rádio Silêncio, eu li os volumes 2 e 3 da história nova da Sakura, que é do Clear Card Arc. No meu outro vídeo de leituras, eu também tinha comentado que eu tinha lido o primeiro volume. E assim, aqui, gente, continua a história, continua mais ou menos no mesmo modelo das histórias da história passada da Sakura, da saga passada dela, dos primeiros quadrinhos, dos primeiros mangás. Eu não tenho muito o que comentar a respeito disso. Continua do mesmo jeito, continua fofo. Eu ainda não sei o que vai acontecer no mistério, eu ainda não tive como comprar os próximos mangás pra ler, mas eu pretendo continuar e é muito fofo e divertido e eu recomendo pra todo mundo que gosta de mangás e histórias fofas. Depois, a minha última leitura de março foi Arlequina se jogando na cidade. Esse aqui é um compilado de 8 volumes de uma história da Arlequina, em que ela é levemente parecida com a da história das Aves de Rapina, porque a Arlequina e o Coringa terminam e a Arlequina fica sozinha e ela começa a ser perseguida por vários assassinos que querem matar ela e ela fica tentando descobrir o que está acontecendo e ao mesmo tempo tem várias aventuras ali no meio e tal. E eu achei um quadrinho ok, tipo, dá pra passar o tempo, mas tem muitas coisas deles que são coisas clássicas das histórias da Arlequina que eu não gosto, do modo como os outros personagens veem ela e do modo como os autores e desenhistas retratam ela. Então, foi tipo ok pra passar o tempo, mas eu não pretendo ler os outros quadrinhos dessa coleção. E agora entrando em abril, abril foi um mês que eu fiz leituras mais pesadas e maiores do que em março.
E o primeiro livro que eu terminei de ler foi Morte no Nilo, da Agatha Christie. Esse foi o primeiro livro da Agatha Christie que eu li. E esse aqui vai ter um filme. Eu tô animada, agora que eu li o livro, pra assistir o filme, principalmente porque vai ter a Gal Gadot e o Armie Hammer, que são atores que eu gosto muito. E esse livro aqui vai contar um dos mistérios do Poirot. Ele tá de férias e ele vai pra esse navio, esse cruzeiro, no Egito, e ele vai encontrar esse grupo de personagens em que vai acontecer ali 2 crimes, um assassinato e um roubo, e ele vai ter que solucionar aquilo. E eu achei bem legal, ele é muito divertido, dá pra passar o tempo. Eu achei uma história bem amarradinha. Eu achei legal que no começo o Poirot ele não tava muito afim de participar dessa história, porque ele tava meio tipo, meu Deus, eu só queria estar de férias. Mas eu achei bem interessante, depois ele se envolve mais no caso. Os personagens são bem interessantes, tem uns plot twists ali na história. Tem algumas coisinhas também que eu não gostei mais pro final, porque assim, eu achei o mistério todo muito bem amarrado, mas tem umas coisinhas bem específicas que eu não sei se é porque eu não entendo de como a polícia funcionava naquela época, ou se é porque realmente não faz sentido. Mas tem algumas coisas no final que criam um efeito dramático, mas que eu acho que talvez pudesse ter sido feito de outra maneira por causa da atitude do Poirot e de uma coisa que ele sabia. Mas eu não vou dar spoilers, mas ainda assim eu recomendo. Ele é bem imersivo, dá pra passar o tempo e ele é bem divertido. Depois de Morte no Nilo, eu li Sangue, da Mulher Maravilha. Esse aqui é o primeiro volume de uma série dela, de um arco específico, que eu achei bem interessante. Ela vai contar de um momento em que tem uma loucura, assim, no Olimpo. Porque Zeus desapareceu, e ao mesmo tempo que ele desapareceu e vão ter muitas intrigas entre os outros deuses para tentar tomar o poder do Olimpo para eles e serem os novos regentes do Olimpo, a gente também vai ter Hera, que tá maluca de ciúmes porque Zeus engravidou uma mortal. A mortal não sabe que está grávida até o começo da história. E Hera vai perseguir essa moça pra tentar matar ela, porque esse seria além dela ter ciúmes, esse seria um novo descendente de Zeus, e ela tem muita raiva, como já é descrito em vários mitos, ela tem muita raiva desses filhos bastardos. Então, aqui a Mulher Maravilha vai aparecer para proteger essa mortal, e ao mesmo tempo ela vai ter alguns conflitos internos da origem dela. Então, eu achei muito legal, muito interessante. É um volume introdutório, eu ainda tenho o 2º e 3º volumes. Eu sei que tem mais volumes, mas eu não tenho eles, mas eu pretendo continuar com essa história para ver onde é que ela vai dar. E depois desse quadrinho, eu terminei um livro que eu tinha feito até um vídeo dizendo que ia fazer um projeto de vários vídeos, mas acabou que eu não fiz por uma série de motivos. Mas eu terminei de ler o livro, que foi Ana Karenina, do Tolstói. Eu li essas 800 páginas e eu amei esse livro. Foi um livro que, apesar de ser muito longo e de ser um pouco difícil em alguns momentos de continuar, eu acho que valeu muito a pena. Se você não sabe sobre o que é Ana Karenina, vai ser uma história que vai seguir 2 núcleos de personagens, digamos assim. A gente tem a Ana, que mora em São Petersburgo, mas vai visitar o irmão dela em Moscou, porque o irmão dela tá numa crise do casamento e ele quer a ajuda dela para tentar resolver essa crise. E lá ela vai conhecer um militar, que é o Vronsky, e eles dois se apaixonam perdidamente e vão tentar seguir esse romance. Só que a Ana é casada com um cara muito mais velho do que ela tem um filho. Então a gente vai ter todo esse conflito de valores e do que a sociedade espera, e dessa aristocracia decadente pré-revolução russa. E ao mesmo tempo a gente também vai ter o núcleo do Levin e da Kitty. O Levin é um moço que trabalha... Ele é agricultor e ele tem umas fazendas, uns terrenos e tal. E ele é muito apaixonado pela Kitty, que é irmã de um amigo dele. Só que a Kitty, por N razões, acha que deve casar com um cara que é mais socialmente apresentável e
importante, que é o Vronsky. E a partir disso a gente vai ter a história dele se desenvolvendo também. E eu vou botar esses livros aqui pra baixo, porque está muito pesado. Esse livro é um livro do realismo russo e ele tenta pintar um retrato para o leitor de como era a sociedade russa naquela época, em todos os seus aspectos, econômicos, sociais, políticos, as relações interpessoais. Eu gostei muito de como ele retratou o que era moralmente certo, ele tratou de religião, ele tratou realmente meio que do espetáculo que vai se desenrolar desse relacionamento do Vronsky e da Anna. As minhas partes favoritas foram as partes deles, principalmente porque tratavam dessa parte mais social. A parte do Levin e da Kitty, ele acabou usando como ferramenta para tratar sobre os aspectos mais gerais, assim, econômicos e burocráticos e políticos da Rússia. Então foi interessante, mas ao mesmo tempo tinha muita coisa que eu não entendia, porque eu não entendo desse assunto. Então, em alguns momentos ficava um pouco arrastado. E essa tradução que eu peguei é uma tradução que tá muito datada. Eu pretendo reler esse livro em outra tradução. E eu pretendo pesquisar mais sobre esses aspectos sociais, assim, russos, pra eu ter uma nova leitura sobre essas partes do Levin. Mas ainda assim, eu acho que vale muito, muito a pena. Só saiba que é uma grande jornada que você vai passar com esses personagens. E quando eu terminei, eu tava assim tão feliz, porque eu me senti muito, muito realizada de ter terminado esse livro, porque foi um grande desafio pra mim, mas ao mesmo tempo eu tava muito triste de deixar toda essa jornada que eu senti que eu vivi com eles pra trás. E, por último, eu estou numa vibe, assim, clássicos, porque eu já tô lendo outro clássico, e esse aqui que eu vou falar pra vocês é um clássico também. Eu li Jane Eyre, da Charlotte Brontë, e eu me surpreendi muito com esse livro, porque eu fui sem saber nada, e eu pensava que ia ser uma história, assim, meio orgulho e preconceito, mas não é. Basicamente vai contar a história da Jane Eyre, que é uma órfã, que mora na casa da tia dela, e essa tia e os primos dela tratam ela super, super mal. E quando ela é muito nova, assim, ela tem uns 10 anos, eu acho, ela é mandada pra uma escola e ela passa boa parte da vida dela lá. Isso aqui ainda é no começo do livro. Mas, basicamente, a grande trama que vai acontecer vai ser quando ela, aos 18 anos, vai trabalhar na casa do Sr. Rochester, que é uma propriedade chamada Thornfield Hall, e ela vai ser governanta da casa. Uma das primeiras coisas que eu já me surpreendi é que esse livro aqui, ele tem um romance que ele é muito complicado, digamos assim, por N razões. A Charlotte Brontë aqui vai falar sobre diferença de classes, o que eu achei muito interessante. Esse livro é um romance de formação, o que eu não imaginei em nenhum momento que fosse. Tem muitos elementos góticos aqui também, tem coisas assustadoras e personagens esquisitos, e o Sr. Rochester é total um herói byroniano. Então, eu gostei muito. Existem muitos aspectos aqui sobre colonialismo e imperialismo que eu ainda tô pesquisando e tentando formar uma opinião fechada, que são aspectos que eu não vejo as pessoas falando muito quando elas falam sobre Jane Eyre. Elas focam mais na história da personagem principal, que eu entendo também, mas eu acho que são aspectos que estão aqui e que não devem ser ignorados. Eu tô até pensando depois em fazer um vídeo comentando algumas dessas coisas e algumas das minhas interpretações sobre isso. Mas de qualquer forma eu recomendo muito. A leitura dele é super fácil. Eu fiquei muito surpresa com isso. A linguagem é fácil, a história flui muito e foi uma leitura muito boa. Eu li em uma semana esse livro. Esse livro é bem grande e foi uma leitura muito boa pra fazer, principalmente depois de eu ter passado tanto tempo lendo Anna Karenina, que é numa vibe completamente diferente. E é isso, gente. Esse foi o meu vídeo enorme das minhas leituras de março e abril. Comentem aqui embaixo o que vocês estão lendo. Vocês já leram alguns desses livros que eu comentei? O que vocês acham? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!